Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, meu amigo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Show de bola. Pes- Pessoal, boa noite a todos aí que estão aparecendo na nossa live. Hoje eu tenho a honra de receber o grande amigo, procurador do Estado, ex-procurador-geral, professor de direito administrativo, sócio do escritório Juruena Advogados, Marcos Juruena, nosso grande ídolo, padrinho, saudoso Marquinhos. E é com muita alegria, então, que eu anuncio hoje a presença do querido amigo Rodrigo Zambão na nossa live. A gente está iniciando aqui uma série de lives com grandes nomes do direito, não só do direito administrativo, como é o Rodrigo, mas também de outras áreas, para tratar de tópicos que tocam, de alguma maneira, no direito administrativo, que tocam em assuntos do poder público. Então, achei ideal começar com um procurador do Estado que tem a visão também do lado privado, que é advogado, e tem a visão acadêmica, professor, ou seja, é pacote completo, e retribuindo aí o favor do Rodrigo. O Rodrigo me chamou para uma live, eu tive o prazer de fazer uma live com ele, e agora ele retribuindo esse favor, iniciando essas lives comigo. Rodrigo, obrigado, antes de mais nada, e deixar aí para você fazer as palavras iniciais em relação a essa nossa live. Bom, queria agradecer, Rafa, mais uma vez o convite. Eu falo para todo mundo que, já que você lembrou do Marquinhos, né? Você lembra muito o Marcos no aspecto que você é um agregador, você abre portas. E eu queria agradecer aqui, já deixar o meu agradecimento por todas as portas que você abriu e continua abrindo para mim. É uma honra estar aqui abrindo seu programa aí de diálogos, né, jurídicos. E vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão polêmico, né, da prescrição das ações de ressarcimento que envolvem a fazenda pública, né? Um tema que vem sendo enfrentado pelo Supremo ao longo do tempo, né? E que na semana passada, na sexta-feira passada, né, foi finalizado, né, aquele julgamento que envolve a prescritibilidade ou não, que envolvia a prescritibilidade ou não das pretensões de ressarcimento envolvendo multas ou débitos constituídos no âmbito do Tribunal de Contas da União. É isso aí, Rodrigo. A gente então vai tratar hoje basicamente desse assunto que o Rodrigo adianta, ou seja, a questão do ressarcimento ao erário e no âmbito do TCU, no âmbito do Tribunal de Contas da União, e por que não aplicar esse raciocínio para os outros tribunais de contas. E esse é um assunto bastante polêmico, a gente estava aguardando esse posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, e lembrando aqui que o Zambão foi também assessor do ministro, né, Marco Aurélio, no Supremo, então ter essa experiência também na corte mais importante do nosso país. Bom, então assim, Zambon, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria deixar para você de início uma análise mais geral da prescrição envolvendo a administração pública. A gente sabe que a prescrição das pretensões, de um modo geral, no âmbito público, no âmbito privado, a prescrição decorre do princípio da segurança jurídica, a necessidade de estabilização das discussões, das relações jurídicas. Então, é um instituto muito caro a esse princípio da segurança jurídica, ao nosso Estado democrático de direito. E a regra geral é a regra da prescritibilidade, portanto, das pretensões. E essa questão da imprescritibilidade excepcional, ela sempre gerou e continua gerando muita polêmica. A gente tem o entendimento do STJ, num caso específico, por exemplo, de indenização decorrente de atos de tortura durante o regime militar, em que o STJ afirmou a imprescritibilidade. E nós sempre tivemos uma discussão um pouco mais profunda na questão do ressarcimento ao erário. E aí o STF foi, ao longo do tempo, né, trazendo entendimentos e relativizando aquela visão da imprescritibilidade que parecia prevalecer na doutrina, ou prevalecia na doutrina, e até no STJ. Né? O STJ com vários acórdãos falando da imprescritibilidade do ressarcimento. Então, o STF ele foi balanceando isso, trazendo decisões importantes. Então, assim, antes de mais nada, antes de a gente entrar no nosso tópico principal, que é a tese do Supremo hoje em relação à prescrição no âmbito do TCU, queria, Rodrigo, que você trouxesse aí nessa parte inicial dessa nossa conversa, que vai ser bem objetiva, a sua visão sobre a prescrição na administração pública, a importância desse instituto. Vamos lá. Eu acho que você tocou em pontos fundamentais aqui.
algumas premissas aqui importantes, né? Nós estamos tratando de pretensões de ressarcimento, né? Não estamos falando de pretensões punitivas e nem estamos falando do exercício do direito potestativo do Estado de invalidar os seus próprios atos, que envolve decadência. Aqui a gente está no campo da prescrição de ações de ressarcimento, é sempre bom fazer esse corte. A segunda premissa que você tocou e que é muito importante, que foi muito trabalhada no Supremo, é de que a prescrição ela não envolve só aquela lógica de que o direito não socorre os que dormem, né? Ela não é só um instrumento de punição daquele que se queda inerte. Ela tem uma lógica muito ligada à segurança jurídica, à estabilização do ordenamento jurídico, devido ao processo legal, e como o Supremo reafirmou, quer dizer, alguns ministros reafirmaram, tem uma ligação direta com o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Né? Quanto mais tempo passa para o exercício de uma pretensão, mais difícil fica para a pessoa exercer um direito de defesa. Né? Fala-se ali no homem médio, o homem médio não consegue, né, guardar todos os elementos para sua defesa. Eu não gosto muito dessa lógica do homem médio, mas é isso. Quer dizer, quanto mais tempo passa, mais difícil fica para o exercício de direito de defesa. Então, a prescrição tem essa característica também. A gente costuma aprender só essa lógica de que o direito não socorre os que dormem, mas é importante destacar isso. A regra de ouro, né, em matéria de prescrição da Fazenda, nós conhecemos daquelas pretensões exercidas contra a Fazenda, né? Decreto 20.910/32, aquela prescrição quinquenal. Né? Tentou-se emplacar a tese dos 3 anos, né? Tem a tese lá do Flávio Willimann, muito bem construída, o STJ afastou, fixando a tese de 5 anos. Mas aqui nós estamos em outro plano, quer dizer, ações reparatórias exercidas pela Fazenda Pública. E aí nós temos 2 prazos possíveis, na minha visão. Quando eu tenho um instrumento público, né, líquido, certo, aplica-se ali aquele prazo de 5 anos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1. Nas demais ações ressarcitórias, aplica-se ali o prazo de 3 anos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5. Eu costumo fazer esse corte. Isso é importante, porque no âmbito do TCU, como eu tenho a imputação de multa e eu tenho a formalização de um título executivo, o prazo, na minha visão, vai ser de 5 anos. Bom, a discussão, né? Qual que é a discussão que foi levada ao Supremo? É o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que não é um bom dispositivo, tem uma redação muito confusa, né? Sobretudo ali na sua parte final. Fala que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Vem cá, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Implica o reconhecimento da imprescritibilidade, como você muito bem disse, durante muito tempo, né, foi defendida a tese da imprescritibilidade. Inclusive com julgados do STJ assentando esse entendimento, reforçando esse entendimento. Tudo começou a mudar e tem um marco aí, né, que muitos lembram. Celso Antônio Bandeira de Mello alterou o entendimento dele. Né? Salvo engano, eu li em algum lugar, acho que foi na 26ª edição do livro dele, ele mudou o entendimento dele para definir que essa parte final do artigo 37, parágrafo 5º, não representaria uma regra de imprescritibilidade. Mas a Fazenda sempre defendeu isso. Né? Nós, da Fazenda, sempre defendemos essa lógica da imprescritibilidade. E aí a pergunta é essa, né? Isso foi levado ao Supremo. O artigo 37, parágrafo 5º, traz uma regra de imprescritibilidade? O ordenamento jurídico brasileiro é compatível com o reconhecimento de uma imprescritibilidade no campo patrimonial? Será que o ordenamento jurídico brasileiro comportaria essa lógica, uma interpretação histórica, teleológica, até mesmo sistemática do texto constitucional? Permitiria chegar a essa conclusão? E o Supremo foi levado a decidir sobre esse ponto, após reconhecer a repercussão geral desse tema, no tema 666 da repercussão geral.
né, que é o RE 669069, que, à época, foi relatado pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Eu lembro muito bem desse julgamento, eu estava lá. O ministro Marco Aurélio sempre foi, né, um defensor da tese da imprescritibilidade, da tese da prescritibilidade, melhor dizendo. E para conhecer, e aqui fica aqui uma dica, né? O ministro Marco Aurélio, em matéria de direito administrativo, segue o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O que diz o Celso Antônio Bandeira de Mello, o ministro Marco Aurélio gosta. E o ministro Marco Aurélio sempre defendeu essa lógica da prescritibilidade. Isso foi levado ao Supremo, ao pleno do Supremo, pelo ministro Teori. E o ministro Teori encaminhou o voto dele no sentido da imprescritibilidade. E isso gerou uma discussão ali no pleno, né? E venceu a tese, capitaneada, à época, pela uma divergência que, salvo engano, quem abriu foi o ministro Luiz Roberto Barroso, de que, olha, a regra no ordenamento jurídico tem que ser a prescritibilidade. Por tudo isso que nós já falamos aqui na introdução, né? Estabilidade do ordenamento jurídico, segurança jurídica, exercício do direito de defesa. Ali foi colocado um elemento histórico importante, porque durante o trâmite da redação da Constituição de 88, havia a proposta de, no parágrafo 5º, colocar expressamente a imprescritibilidade das ações de ressarcimento. Isso caiu no processo constituinte, que ficou essa parte final de ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. O elemento teleológico que eles levantaram lá à época foi no sentido de segurança jurídica, de estabilização. E o sistemático foi o seguinte: olha, a Constituição, quando quis assentar a imprescritibilidade, o fez de forma expressa, né? Racismo e atos armados contra o Estado de Direito. E ali se assentou a lógica de, olha, a prescrição é a regra, isso é no campo patrimonial, né? Crime doloso contra a vida prescreve, por que não prescrever também uma pretensão meramente ressarcitória ligada ao interesse público secundário, para quem, né, acredita nessa divisão, o interesse do erário. O ministro Teori, por não gostar muito da tese, fez um corte ali. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte: aqui nós só estamos debatendo as pretensões de ressarcimento decorrentes de ilícitos do campo civil. Então, sei lá, é o PM que bate, o carro da PM que bate no carro do particular, causa um dano, a administração pública vai ajuizar a ação de ressarcimento contra o PM. Então, qual é a prescrição? É prescritível essa pretensão? Foi esse o corte que o ministro Teori fez lá à época. Ele falou assim, ó, não estamos tratando de improbidade, não estamos tratando de outros temas. Tanto que, após ter sido fixada a tese de que essas pretensões ressarcitórias no campo civil seriam prescritíveis, imediatamente, nos dias imediatamente seguintes, ele reconheceu a repercussão geral na questão da improbidade e na questão também de débitos do Tribunal de Contas da União. Então, foi feito esse corte à época. Então, primeiro, essa tese 666 de que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos, né, as pretensões ressarcitórias no campo civil. Como interpretar isso à luz do artigo 37, parágrafo 5º? Importante trabalhar isso também. O que quer dizer, segundo o Supremo, essa parte final de ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento? O Supremo quis dizer o seguinte, disse que esse dispositivo trata da autonomia entre a ação punitiva eventualmente a ser exercida contra o causador do dano e a ação de reparação de danos, que elas seriam autônomas e poderiam ter prazos distintos. Isso seria, né, a ratio da parte final do artigo 37, parágrafo 5º. Então, nesse primeiro julgado, ficou muito claro para todo mundo que o Supremo tinha adotado uma lógica de que a regra do ordenamento jurídico seria a prescritibilidade no campo patrimonial, inclusive no campo das ações de ressarcimento contra ações de ressarcimento por danos causados ao erário. Então, esse foi o primeiro cenário. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa aqui.
Exatamente. Nossa, você fez uma descrição perfeita, até porque você acompanhou muito de perto isso. Eu até tenho uma curiosidade, o Celso Antônio Bandeira de Mello, realmente, quando ele mudou a opinião dele, ele explicou isso expressamente, né, na edição do livro dele, que ele fez essa troca de opinião. E ele, salvo engano, explicou que ele estava assistindo uma palestra, um evento desses, e um palestrante falou da tese, da prescritibilidade, e teve um argumento fático que convenceu ele de maneira definitiva, que foi o fato de, se você defender a imprescritibilidade, você inviabilizaria praticamente a ampla defesa, porque ninguém guarda na memória os acontecimentos e no campo documental os papéis para se defender eventualmente numa ação proposta 50, 60, 70 anos depois dos fatos. Exatamente. É um argumento pragmático que ele utilizou também. Nesse caso, Rodrigo, do tema 66, em que o Supremo, então, fixa a tese da prescritibilidade, isso foi um paradigma, um divisor de águas, me parece, em relação a esse assunto. Salvo engano, o tema 66 falava de acidente de trânsito, era a causa por trás lá do tema 66 era um acidente de trânsito, né? E, salvo engano, o Supremo não só afirmou naquele momento a tese da prescritibilidade, mas afirmou a aplicação do prazo de 3 anos do poder público contra o particular. E, quer dizer, foi uma reviravolta assim, 880, quer dizer, não só não é imprescritível, prescreve, e não só prescreve, não prescreve no prazo de 5 anos, que está acostumado contra a Fazenda, porque, como você falou, não é uma ação contra a Fazenda, é ação. Você não aplica o decreto 20.910, é uma ação da Fazenda contra o causador do dano. Então, aquilo tomou uma relevância enorme, e para quem atua como a gente, dentro do poder público, e também na advocacia privada, isso certamente reflete nessas discussões. E aí, como você também bem ressaltou, eu acho que isso é um bom link para a gente avançar. Você disse que o próprio relator, na época, no julgamento dos embargos de declaração, ele foi muito claro nisso, dizendo, olha, essa tese que a gente está fixando, ela não se aplica à improbidade administrativa, a relações, eu não me lembro exatamente o termo utilizado, direito público ou coisa que o valha, mas ressalvou expressamente a improbidade, a lei anticorrupção e outros campos. E aí ficou em aberta ainda essa discussão no campo da improbidade, por exemplo. Tanto que você, como disse, né, logo na sequência eles começaram a discutir essa questão. E aí veio, eu queria que você falasse rapidamente, do tema 897, em que o Supremo, então, traz a opinião dele, a decisão dele, a interpretação, no sentido de que, em relação à improbidade administrativa, em relação aos atos dolosos, permaneceria a imprescritibilidade. E para os atos culposos, aí, de novo, a regra da prescritibilidade, seguindo lá a lógica da prescrição do artigo 23 da Lei de Improbidade. Isso. E, assim, um julgamento que deu o que falar também, porque a tese, a gente hoje tem TV Justiça, né? Então, a tese estava indo para o caminho da prescritibilidade, de uma maneira quase que definida, e aí houve um pedido de vista, e no retorno do julgamento, 2 ministros mudaram de opinião, salvo engano, e a tese majoritária foi essa, quer dizer, não prescreve se for ato doloso de improbidade, que é a regra, e só prescreveria para ato culposo de improbidade, e o único ato culposo de improbidade que se admite, hoje, majoritariamente, é a lesão ao erário do artigo 10 da Lei de Improbidade. O que você acha, Zambrão, dessa tese do Supremo da improbidade, da prescrição? Pois é. Primeiro que teve esse elemento histórico bacana, né? Praticamente de uma semana para outra, eu salvo engano, houve a mudança de orientação do ministro Fux e do ministro Barroso. A AGU fez um trabalho bastante efetivo ali, né, na distribuição de memoriais, muito ligada àquela lógica que existia à época de combate à corrupção, né? Então, foi utilizado um pouco desse argumento ad terrorem lá e houve uma mudança de entendimento. O que me gerou uma certa perplexidade, porque as pessoas me perguntavam, e aí, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que as premissas da tese 666 vão se aplicar aqui. Não tem por que não se aplicarem. Quer dizer, é campo patrimonial, tem os mesmos problemas de segurança jurídica, de estabilização do ordenamento jurídico, elemento histórico, teleológico e sistemático da Constituição. E foi uma apertada, foi 6-5, né? O resultado final foi 6-5. Minha opinião, tá? Minha opinião. Concordo, no caso, com a minoria.
não me parece que é um resultado compatível com o ordenamento jurídico, né? Ainda que eu seja procurador do Estado, eu acho que a Fazenda tem um bom prazo para ajuizar as ações de ressarcimento em qualquer dos seus cenários, e porque as premissas da tese 666 não me parecem compatíveis com uma mudança de entendimento na tese 8, no tema 897 da repercussão geral. É o artigo 37, parágrafo 5º, ressalvadas as ações de ressarcimento ao erário. Qual foi o twist carpado que se deu ali no Supremo? Vinculou-se, né, vinculou-se a parte final do parágrafo 5º ao parágrafo 4º, que fala de ressarcimento ao erário no campo da improbidade, o que na minha cabeça não faz muito sentido. Então, pouco importa se se está diante de atos de improbidade. A improbidade vai ser punida. É preciso fazer o corte. Estamos no campo do ressarcimento ao erário, né? O campo patrimonial. Não dá para admitir a imprescritibilidade no campo patrimonial, que o sujeito fique com a pretensão patrimonial, uma faca na cabeça, ad eterno, por todos esses argumentos que nós falamos. Você sabe, Rodrigo, que eu também tenho uma visão crítica dessa tese que prevaleceu no Supremo, porque eu não encontro em lugar nenhum do ordenamento, seja na Constituição Federal ou na Lei de Improbidade, algum dispositivo que dê margem para você fazer uma distinção de prescrição, de prazo de prescrição ou imprescritibilidade, porque o ato é doloso ou o ato é culposo de improbidade. Eu não vejo, na lei de improbidade, em momento algum, a lei de improbidade diferenciar ato doloso e culposo para fins de prescrição. Né? Aquele artigo 23 da lei de improbidade que fala de prescrição, ele é horroroso. Horroroso. Né? Ele é horroroso. Né? Ele tem lacunas graves, confunde algumas coisas. Quando fala de prescrição de servidor estatutário e seletista, fala para ver o prazo no respectivo estatuto. O seletista não tem prazo de prescrição no seu estatuto. Assim, tem umas coisas assim, esquisitas no artigo 23. É muito ruim. É uma das piores normas da lei de improbidade, o artigo 23, e espero que ela seja alterada algum dia para dar mais segurança. Mas eu não vejo, em momento algum, na Constituição ou na lei de improbidade, realmente uma distinção entre ato doloso e culposo para fins de definição de prazo de prescrição. Então, assim, não sei de onde tiraram essa interpretação, porque não está na Constituição Federal a distinção entre ato doloso e culposo para fins de prescrição na improbidade, nem na lei de improbidade. Então, realmente, foi uma... Você falou do duplo twist escarpado, foi realmente foi um esforço ali, para mim foi um ativismo ali judicial, foi quase legislar sobre o assunto da prescrição. A gente brincava lá. Não, a gente brincava lá no Supremo, eu vou cometer aqui vou falar isso, a gente brincava de vez em quando a Assembleia Constituinte se reunia ali no pleno. Foi o dia, né? Porque, com todo respeito ao Supremo, mas realmente, não vou. Porque, e voltando, né, as premissas da tese 666 estão aplicáveis. Vamos lá. Segurança jurídica e vamos trabalhar no elemento sistemático. A Constituição foi clara nos casos em que ela tratou de imprescritibilidade, né? Racismo e atos armados. Não há nada mais no ordenamento jurídico que permita concluir, como você muito bem disse, pela imprescritibilidade. Então, me parece que foi uma virada muito mais consequencialista. Eu acho que a questão da opinião pública ali certamente pautou a maioria do Supremo, porque nós estávamos ainda naquele calor, né, de lava-jato, de corrupção, né? Então, isso tudo influenciou o resultado do julgamento e fatores extrajurídicos, nós sabemos muito bem, pautam, né, decisões judiciais. E você sabe que, eu não sei como é que é na sala de aula os alunos com você, quando você trata desse assunto, mas comigo eles sempre perguntam, mas, Rafael, e como é que fica, então, a prescrição ou imprescritibilidade do ressarcimento ao erário nas ações da lei anticorrupção? Aí o que eu tento explicar é que realmente o Supremo ele criou um problema, porque na lei anticorrupção o prazo em regra é de 5 anos, está lá na lei anticorrupção o prazo de prescrição quinquenal. E lá você tem a possibilidade do ressarcimento ao erário. Então, no ressarcimento ao erário fundado num ato previsto no artigo 5º da lei anticorrupção, vai prescrever ou não vai? Aí o que eu tento explicar, enfim, mas com muita dificuldade. Olha, lá a regra é o prazo de 5 anos, mas não dá, na minha opinião, para você aplicar Ctrl-C, Ctrl-V, a tese da improbidade que o Supremo fixou no tema 897 para a lei anticorrupção, porque senão você está criando um monstro, porque na lei anticorrupção não se discute dolo ou culpa.
Lá Exatamente. só fala em responsabilidade objetiva de pessoa jurídica. Então, Exatamente. exatamente, você não está falando de... Aí você vai ter que discutir dolo ou culpa numa ação de responsabilidade objetiva só para definir prescrição, aí realmente não faria sentido algum. Então fica ainda essa dúvida da lei anticorrupção que o Supremo um dia, quem sabe, vai ter que esclarecer. Mas vamos para o nosso tema, então, Rodrigo, para a gente Vamos lá. ir para o encerramento aqui dessa conversa objetiva enfim, para a gente tratar desse assunto que estava aí pendente, que é ressarcimento ao erário na atuação do TCU. Né? Tem o tema 899, que você até me passou já o voto do ministro Marco Aurélio, muito obrigado, foi ótimo, adorei o voto, em que o Supremo, então, definiu a questão da prescrição na atuação do TCU. Lembrando que no TCU tinha a súmula 282, que fala da imprescritibilidade do ressarcimento erário. Então, como é que ficou o tema 899, Rodrigo? Que é recente, recentíssimo, então está todo mundo aí acompanhando a live, estudando para concurso ou na advocacia, querendo saber. Quer dizer, tem vários problemas aqui ligados ao TCU. Primeiro, porque nós tínhamos, né, tivemos a 666, depois tivemos a questão da improbidade e já tinha a repercussão geral reconhecida em relação a débitos constituídos no âmbito do Tribunal de Contas da União. As leis orgânicas dos tribunais de contas não fixam prazos prescricionais como regra. Não tem prazo prescricional fixado na regra, na lei orgânica do TCU, não tem prazo prescricional fixado. E o Tribunal de Contas da União aplicava o seu entendimento sumulado de que os débitos constituídos ou multas imputadas no âmbito de tomadas de contas, por exemplo, seriam imprescritíveis. E o Supremo tinha ali decisões monocráticas afirmando a prescritibilidade dessas pretensões e o TCU muito resistente a essas decisões monocráticas em razão, né, da repercussão geral reconhecida. E a repercussão geral é muito objetiva, né, o tema 899. Prescritibilidade ou não, né, da pretensão de ressarcimento ao horário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Bom, premissas importantes aqui. A multa imputada pelo Tribunal de Contas tem natureza de título executivo. Né? Isso está previsto na Constituição, artigo 71, e também nos artigos 23 e 24 da Lei Orgânica do TCU. E isso foi levado ao pleno pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Que recebeu o processo que antigamente era de relatoria do ministro Theory. E ele, que já tinha se manifestado pela tese da prescritibilidade lá na questão da ação de improbidade, reafirmou esse entendimento. Falou, olha, é prescritível. O relator foi o primeiro a votar lá no plenário virtual, lá, falando, olha, é prescritível, a regra é a prescritibilidade, tem um elemento histórico, tem um elemento teleológico, tem um elemento sistemático e mais. O Tribunal de Contas da União não tem, e esse é um ponto importante, não tem competência para avaliar atos de improbidade. Já afastando uma possível aplicação da tese do tema 897. Do tema 897. Ele foi bastante claro ao fazer esse corte. Ele falou, olha, na minha visão, como relator, a regra é a prescritibilidade e não há nem que se discutir eventual ressalva de atos dolosos de improbidade, porque ao Tribunal de Contas não cabe analisar atos de improbidade. E aí ele fala, a prescrição é necessária a estabilização do ordenamento jurídico, ao pleno exercício do direito de defesa, e mais, caso se admitisse que o Tribunal de Contas analisasse atos de improbidade, haveria um prejuízo à ampla defesa, porque no Tribunal de Contas não há as mesmas garantias existentes no processo típico judicial da ação de improbidade. Então, a lógica do ministro Alexandre de Moraes, relator, que foi a lógica que prevaleceu, e aqui eles resgataram as premissas do tema 666, que era o que eu esperava que fosse feito no tema 897, e foi bastante objetivo. Olha,
a prescrição dos débitos imputados no âmbito do Tribunal de Contas, sobretudo no campo das prestações de contas, aquelas multas que são imputadas. Não há no ordenamento jurídico uma regra de imprescritibilidade no campo patrimonial. Então, essa foi a tese fixada. E ele falou o seguinte, em acréscimo: aplica-se a lógica da execução fiscal. O voto do ministro Alexandre de Moraes é um belo voto, belíssimo voto. Ele falou, aplica-se a tese da execução fiscal, aplica-se o artigo 174 do CTN e o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Na minha visão, o prazo é de 5 anos. Porque aí aplica-se a regra do título público lá do Código Civil, que é o prazo de 5 anos. Porque se eu imputo a multa, eu tenho um título executivo, vou executar prazo de 5 anos. Então, essa é a linha geral do Tribunal de Contas, quer dizer, desse voto do ministro Alexandre de Moraes relativamente ao Tribunal de Contas. Algumas perplexidades aqui, talvez, do voto. Alguns problemas que podem surgir. E eu, depois de bastante refletir, conversar com alguns amigos, eu cheguei à conclusão de que o voto está muito bem lançado. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas do Supremo, até informalmente, falando, olha, eu acho que esse voto vai precisar de embargos de declaração, porque a gente precisa definir ali o momento em que começa a correr a prescrição, quando é que isso vai ter o seu termo inicial, isso não está bem definido no voto. E parece que está. Se ele fala que aplica-se o artigo 174 combinado com o artigo 40, o prazo começa da constituição do crédito. Antes disso, o que eu vou ter de aplicação é o quê? É a decadência administrativa no âmbito da atividade do Tribunal de Contas. A partir da constituição do crédito, eu tenho o início do prazo de 5 anos, e atos apuratórios, teve um amigo meu que me lembrou bem disso, atos apuratórios inequívocos de apuração de débito no Tribunal de Contas, eles têm a prescrição interrompida. Então, quer dizer, você vai ter, suspensa, melhor dizendo, você vai ter esse campo bem definido. Então, eu acho que é isso. Prescritibilidade, 5 anos, aplicação do 174 combinado com o artigo 40, termo inicial, constituição do crédito. Perfeito, Rodrigo. Acho que é isso. O TCU vai ter que rever o seu posicionamento tradicional, que era acompanhado pelo STJ e parte da doutrina. Agora, com o Supremo Tribunal Federal definindo a questão, não tem como fugir. O TCU vai ter que começar a se preocupar com a prescrição quando for estabelecer o ressarcimento erário. Acho que você foi muito didático, o tema super atual, e você conseguiu fazer nessa nossa conversa hoje, esse panorama não só doutrinário e jurisprudencial da prescrição, mas da evolução dessa discussão da prescrição do ressarcimento erário, da imprescritibilidade até a prescrição, digamos assim, a partir dessas orientações do Supremo, tanto o tema 666, o tema 897 e agora o tema 899, esses três temas somados. Tem um ponto aqui que eu esqueci de tocar, Rafa, que eu acho que vale a pena para a gente colocar para os nossos alunos, é o seguinte, a imprescritibilidade, se você generalizasse a imprescritibilidade das ações de ressarcimento, isso seria um incentivo muito perverso à ineficiência administrativa. Né? O ministro Alexandre de Moraes foi muito claro nisso, no voto dele na questão da improbidade, e reafirmou isso agora na questão do TCU. Quer dizer, os tribunais de contas, eles têm que ter um nível de eficiência que eles acabam exigindo dos administradores públicos. E mais, né? Você generalizar a imprescritibilidade, como eu disse, traria um incentivo muito perverso à ineficiência da administração pública. Exatamente, ainda pode fazer essa análise comportamental, economia comportamental, análise de economia de direito, que é um tema que você é um dos especialistas aí, né? Estou esperando o seu livro, hein, Rodrigo? Eu gosto. Pelo aguardo. Um dia sai. Estou ansioso. Deixa eu te agradecer aqui. A nossa conversa foi uma conversa rápida aqui, aproximadamente 40 minutos, um pouco menos de 40 minutos. Mas acho que você é muito didático, você é um professor nato, quer dizer,
do início ao fim, de uma maneira muito clara, objetiva. E eu acho assim, perfeito, não tenho que acrescentar. Quero dizer que eu compartilho com tudo que você falou na live de hoje. Assim, se houvesse alguma divergência, faz parte, mas realmente Claro. acho que você tocou bem nos pontos, fundamentou, trouxe a posição do Supremo de uma maneira muito transparente. E, assim, de novo, o que eu disse no início, só te agradecer pela sua amizade, por você ser uma pessoa sensacional, porque todo mundo sabe que o Rodrigo Zambon, professor e procurador do Estado, é um fenômeno. Agora, para quem te conhece ali do lado pessoal, e eu te conheço razoavelmente do lado pessoal, e nós temos grandes amigos em comum, e você é uma unanimidade. Então, se você falou que eu lembrava o Marcos Uruena, você também lembra. Então, Não, eu assim, a gente sempre está no mesmo falo. barco. A gente vai junto sempre. Rafa, eu queria agradecer mais uma vez, que foi uma honra, conte comigo sempre, é sempre um prazer poder dividir espaço contigo, já dividimos algumas palestras, né? É sempre uma honra para mim, e eu reitero, eu falo sempre sobre isso com todo mundo que eu converso, né? De como você é um agregador, como você, além de uma referência para mim, se tornou um amigo, né? Graças ao nosso querido Marcos Paulo, né? Então viramos amigos pô, quero estar junto aí com você aí por muito tempo. Vamos fazer o nosso artigo, o nosso livro juntos aí, né? Vai sair, uma hora sai. Isso, e muito obrigado mesmo, cara. Um beijo em todo mundo em casa, um beijo na Alessandra. Saúde aí para vocês. Saúde para vocês também. Saudações tricolores, esqueci de falar. Saudações tricolores. Ainda tem Sofrimento, mas vamos lá. Queria agradecer também a todos que Obrigado. assistiram a nossa live. Zambão, muito obrigado. E acompanhem o perfil do Zambão no Instagram, o meu perfil no Instagram, porque tem muitas dicas valiosas aí do direito administrativo, tanto lá no perfil do Zambão quanto no meu perfil. Sigam a gente, tá bom? Obrigado a todos, boa noite, um abraço, Rodrigo. Abraço. Tchau, tchau, abraço. Abraço.